Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians, e neste vídeo vamos falar sobre situação de Augusto Melo no Corinthians diante das investigações da polícia, tá fiel? Vou contar para você nesse vídeo aqui tudo o que está acontecendo, detalhe por detalhe, para você entender passo a passo o que está acontecendo com o Corinthians hoje, com o presidente do Corinthians, tá? Vamos falar também sobre Igor Coronado, tá fiel? Quero falar um pouquinho também aí para vocês sobre a situação do Igor Coronado, um jogador que está sendo negociado agora no meio do ano. E vamos falar também aí sobre Corinthians e Fluminense e uma possível troca de treinador. Enfim, o vídeo tá recheado de informações, peço humildemente para você ficar até o final desse vídeo, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora aí falar de Corinthians, tá fiel? Fiel, quero começar aqui com a situação do Augusto Melo, tá? Até porque é um assunto muito sério hoje no Corinthians, é essa situação do nosso presidente Augusto Melo. Por quê? O Augusto Melo está sendo acusado, né? Está sendo indiciado, ele foi intimado a prestar depoimento em relação à patrocinadora Master, a ex-patrocinadora Master do Corinthians, Vai de Bet, tá fiel? Em que foi feita uma comissão aí no valor de 25 milhões durante 3 anos para a empresa do Alex Cassundé, que ele seria pago aí em 3 anos 25 milhões de reais por comissão aí entre Corinthians e Vai de Bet. Só que o próprio Alex Cassundé informou a polícia em depoimento que não está sabendo desta comissão, que não tem nada a ver com isso, tá? E depoimento recente também do Marcelo Mariano, aí integrante do Corinthians, ele desmentiu, falou que o Alex Cassundé tem parte nessa comissão sim. Então vocês podem notar que existe aí uma trama, tá? Existe algo ilícito aí que está acontecendo no meio dessa situação. Porque um diz que não recebeu, o outro diz que recebeu. Afinal, para onde foi essa comissão? Para onde foi esse dinheiro de 25 milhões de reais? Existia mesmo um intermediário? Ou esse dinheiro foi rachado entre algumas pessoas? O presidente do Corinthians, ele é inocente ou ele não é inocente? É isso que a polícia está investigando hoje, tá fiel? Então eu vou ser bem sincero para vocês, o Augusto Melo já tem depoimento marcado aí para prestar depoimento para a polícia de novo. O Augusto Melo que pode perder o cargo de presidente do Corinthians, nem pelo conselho, tá fiel? Às vezes nem precisa ter votação, ele pode aí sair uma liminar e ele ser afastado imediatamente até que conclua as acusações contra o presidente do Corinthians, tá? O que realmente é lamentável é um Corinthians sendo entregue de bandeja de prata para a oposição, porque o vice-presidente do Corinthians, Osmar Stabile, é oposição. E quem vai ser o vice-presidente do Osmar Stabile também é oposição. Então é um Corinthians sendo entregue de bandeja para oposição que se chama Renovação e Transparência, mesmo que seja por outros órgãos, mas estão todos juntos, tá? O diretor executivo do Corinthians, o ex-diretor, o senhor Rubão, tá? O famoso Rubens, que estava abraçado com Augusto Melo, depois aí estava tirando foto em redes sociais, abraçado com toda a cúpula da oposição. Então, desculpa, fiel, esse Rubão não vale nada, já dá pra gente saber de cara, tá? Aí, fiel, eu sou da seguinte questão aqui, eu penso pelo menos dessa forma. Se o Augusto Melo for culpado, se ele tiver participação nessa comissão, se ele pegou de alguma forma dinheiro do Corinthians, porque é um cargo não remunerado, tá? O cargo de presidente, que eu acho errado. Eu acho que os presidentes, eles têm que ter um salário para evitar esse tipo de coisa que acontece. Então, a partir do momento que se provar que o Augusto Melo é culpado nessa situação, ele não tem que ser impeachmentado. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso e sair da história do Corinthians e nunca mais aparecer. Ele tem que ser preso, se for provado, tá fiel? Se for provada a sua inocência, que ele continue fazendo um bom trabalho, que na minha opinião, eu acho que o Augusto Melo faz, tá? Agora, o que me chama bastante atenção, que inclusive eu quero comentar com vocês aqui, é alguns jornalistas que realmente não dá para entender. Eu vou falar um nome para vocês, tá? Porque aqui não tem papo na língua não. O Capelanes, que vocês conhecem, aquele babaca do Jogo Aberto, que só faz piadinha, que veste de mulher no programa, que é um comediante, um cara que faz stand-up, não faz jornalismo nada, esse cara não tem informação de nada,
esse cara é um bosta. Vou falar pra vocês a realidade, é o que eu acho, tá? Um péssimo jornalista, todos os seus comentários, ele envolve piada, ele faz graça, ele leva o esporte na brincadeira, fica vestindo de mulher no programa, vocês já devem ter visto aí, eu acompanho pouco aquele programa lá, tá, fiel? Porque aquele programa lá virou bastante stand-up. Ele disse as seguintes palavras: eu sou a favor do Augusto Melo ir preso. Beleza, é uma opinião dele, a gente vive numa democracia, temos que respeitar. Mas depois ele disse também que, todos falam aí que o Duílio Monteiro Alves é bandido, mas a gente não tem prova contra ele. Então como que ele pode ser bandido? Como que o Andrei Sanches pode ser bandido se não existe prova nenhuma contra o Andrei Sanches? Então, cara, primeira coisa, você pega um babaca desse e dá uma informação dessa, você apoiar hoje Andrei Sanches, Duílio Monteiro Alves, é você ir contra o torcedor do Corinthians, é você ir contra o Corinthians, é você ir contra a instituição do Corinthians. Porque como que um babaca, um otário, um vagabundo desse, na Rádio Bandeirantes, tem coragem de falar: eu sou a favor do Augusto Melo ir preso, até aí tudo bem, falar que o Duílio Monteiro Alves não é bandido, que Andrei Sanches não é bandido? Cara, que péssimo jornalista que você é. Você é um estúpido, um babaca, um arrogante. Porque Duílio Monteiro Alves foi o pior presidente da história do Corinthians, em que o Corinthians não pagou dívida, o Corinthians aumentou suas dívidas, e também, na época do Andrei Sanches, a mesma coisa. Então, como um clube aumenta uma dívida tão substancial, sem grandes contratações para essa dívida aumentar? Quem que o Duílio Monteiro Alves contratou na sua gestão que a dívida aumentou tanto assim? Que o Duílio Monteiro Alves fez a favor do Corinthians, a não ser assinar confissões de dívidas para empresários, colocar o Corinthians na justiça agora e tentar receber? E nem vamos falar aqui do Andrei Sanches, tá? Contratos misteriosos, como Jonatas Cafu ganhando 400 mil reais por mês, ninguém sabia desse cara, né? Vai saber se ele ganhava 400 mil mesmo, se era só na folha, né? Pô, os babaca pegar um pouco por fora, não sei, tá? Tô dando uma suposição. Contrato do Luan, 4 anos, ganhando 800 mil reais por mês. Estádio que era um valor, depois virou o triplo, né? O triplo do valor. Então são coisas que você já sabe. Eu não preciso explicar para você, torcedor, o que a renovação e transparência fez de mal pro Corinthians. Eu não preciso explicar para vocês, porque vocês já sabem. Aí vem um cara desse falar que Duílio Monteiro Alves e Andrei Sanches não é bandido, e o Augusto Melo sim. Então realmente a gente tem que aqui dar a nossa opinião, tá? Comentem, porque eu quero saber bastante a opinião de vocês referente a este assunto, tá, Fel? Vamos seguir aqui, porque uma coisa é bem clara que dá pra gente falar. Como que um presidente, se ele for culpado, ele tem que ser preso, tá, Fel? É a minha opinião. Como que um presidente tem cabeça para trabalhar com esse tanto de coisa acontecendo? Como que ele tem cabeça para pensar no futebol do Corinthians, na parte futebolística, contratações no meio do ano, com esse tanto de coisa que está acontecendo? Você acha que o Augusto Melo agora está preocupado em ir no mercado trazer um zagueiro para o Corinthians, ou dar os benefícios, ou buscar benefícios para trazer um ótimo zagueiro no mercado, sendo que o cara pode ir preso? Você acha que ele tem cabeça para isso? Sendo inocente ou não, a batata tá assando pro lado dele. Então vocês acham que ele tem cabeça para isso? Então, obviamente que fere a parte interna do clube. Obviamente que sente. Isso chega nos jogadores, isso chega na mídia, isso chega nos jogadores que o Corinthians quer contratar. Isso influencia demais, fiel. Vocês não têm noção. Essas polêmicas, essas guerras de oposição e não oposição. Isso só atrapalha o Corinthians. Enquanto o Corinthians não tiver pessoas honestas, pessoas que não pensam em lucrar, o Corinthians vai virar uma bagunça e o Corinthians nunca vai pagar suas contas. O clube está em reabilitação. O clube estava 2 anos brigando para não cair, tá? Hoje o clube conseguiu ser campeão paulista, mas ainda está capengando. O Corinthians não é um time hoje protagonista de campeonatos enquanto não se reforçar, enquanto não pagar suas dívidas. A dívida do Corinthians com Augusto Melo, roubando ou não, aumentou 700 milhões de reais, aumentou muito a dívida do Corinthians. Então, Fel, são coisas que nós precisamos realmente rever aí os conceitos. E, cara, sinceramente, se o Augusto Melo for preso, se for provado que ele é um ladrão, se for provado que ele é inocente, graças a Deus, mas se for provado que ele é um ladrão e sair do Corinthians, aí eu não ponho mais fé em ninguém, cara, porque
todo mundo que entra lá prejudica o Corinthians, todo mundo que entra lá rouba o Corinthians. Então, quem que a gente vai pôr fé? Quem que será o próximo presidente? Ou a gente vai pôr o Corinthians na mão da oposição de novo, porque eles são fortes politicamente. Aí vai entrar Romeu Tuma Júnior, André Negão, sei lá o que da carne, Mané da carne. Aí vem Andreas, aí vem Duílio nos bastidores, aí eles não precisam estar na cadeira. Aí vira uma bagunça de novo, cara, pra gente ficar aí 3 mais 4 anos pra ganhar mais um paulista. Então realmente é uma situação lamentável, tá? Mas comentem aí, fiel, porque tem muito assunto aqui pra gente falar ainda. Inclusive eu quero trazer informações para vocês aqui sobre Corinthians e Fluminense, tá? Jogo que acontece na quarta-feira. Teremos a volta do Fabrício Angileri e também do Gustavo Henrique. Lembrando que o departamento médico do Corinthians, na minha opinião, teria que ser demitido imediatamente, porque é um departamento médico bastante falho, os jogadores vão para lá e ficam lá por séculos e não voltam nunca, diferente dos outros rivais nossos aí, Palmeiras, São Paulo, Santos, jogadores vão para o departamento médico e voltam muito rápido. O Corinthians tem alguma coisa presa com essa Ana Carolina Cortez, cara. Porque não tem cabimento o Corinthians continuar mantendo aí um profissional que o Hugo Souza não tem data para voltar, Rodrigo Garro não tem data para voltar, o Diego Palacios não foi diagnosticado um problema crônico, fez o Corinthians fechar um contrato com um cara que só tá sugando o dinheiro do Corinthians sem jogar, porque não aguenta jogar, até o próprio jogador ficou bravo. O Matheus Araújo uma vez foi pro departamento médico com problema na mão, ficou 2 meses lá com problema de pulso na mão. O Igor Coronado tá 1 mês lá praticamente já com problema no ombro. O Yuri Alberto jogou, fiel, com o ombro desse tamanho aqui. O Igor Coronado jogou em 2025 o quê? 2, 3 partidas só. É muito pouco para um jogador que ganha 2 milhões. Então se ele estiver insatisfeito, se não for problema médico, se ele estiver dando migué, igual o Luan dava, manda esse cara embora. Já também informação que eu trouxe para vocês, que o Corinthians está tentando arrumar um clube para ele, porque o Corinthians não quer ficar com um jogador desse. Então o departamento médico prejudica o Corinthians, jogadores prejudicam o Corinthians, a administração do Augusto Melo infelizmente está pecando muito nessa situação, porque ele deveria cobrar o departamento médico como presidente, chegar lá e cobrar. Quem está cobrando é a comissão técnica. Foi o Emiliano Dias que cobrou o departamento médico aí, que gerou até uma polêmica. Foi o último vídeo que eu trouxe para vocês aí. Então existe um problema crônico no Corinthians que se chama pessoas que trabalham no Corinthians, são integrantes do Corinthians. O problema crônico do Corinthians são esses, tá? Se esse cara for culpado ou não, tinha que fazer uma limpeza geral, colocar todos os profissionais novos, porque realmente a situação do Corinthians está totalmente delicada, tá? Já contra o Fluminense, a gente vai seguir com aquela doença do Matheus Donelli, aquela mãozinha de jacaré. Aí a gente vem na lateral de Mateuzinho. Não, cara, se o André Ramalho jogar contra o Fluminense, eu vou pegar e desligar a televisão, desculpa, tá? Por mais que eu amo o Corinthians, desculpa, cara, porque eu sei que a gente fala isso na hora da raiva, né, mas acaba assistindo. Mas esse André Ramalho não tem condição de jogar no Corinthians, tá? Então eu espero que aquela doença do Félix Torres volta, porque ainda é mais ou menos, tá? E o Gustavo Henrique já volta também, que nos ajuda bastante. Fabrício Angileri 1000 vezes melhor que Matheus Bidu. Essa contratação o Corinthians acertou. Aí na meiuca do Corinthians, tá? O Corinthians deve vir aí com certeza de José Martínez, Ranielli. Aí a gente vem de André Carrillo, o Corinthians que vai entrar com o time totalmente titular, tá, fiel? E Breno Bidon, eu acho errado, tá? Eu acho que o Corinthians teria que entrar com o Memphis armando. E aí no ataque a gente colocaria um Yuri Alberto e um Romero, tá, fiel? Pelo menos é a minha opinião, ou um Yuri Alberto e um Thales Magno. Thales Magno que também está devendo futebol para o Corinthians, está devendo aí há muito e muito tempo jogar bola no Corinthians, porque depois que renovou seu contrato, o atacante esqueceu de jogar futebol, tá, fiel? Mas comentem, porque eu quero saber sua opinião. Corinthians que levou um samba do Palmeiras, não podemos esquecer disso também. Poderia ser um placar de 5 a 6 gols de diferença. Trouxe informações aqui que nem tudo é culpa da comissão técnica, tá, fiel? Porque o Corinthians aí tá com seus principais jogadores no departamento médico. Entre eles, 2 jogadores que não são importantes, que são a alma do time, tá? Que é o Rodrigo Garro e o Hugo Souza. Eles são a alma do Corinthians. Então são 2 jogadores de extrema importância que quando voltar vai ter um Corinthians muito mais forte. Vocês têm uma ideia, no clássico, o Corinthians poderia até perder pro Palmeiras, mas aqueles 2 gols que o Matheus Donelli, mãozinha de jacaré, tomou lá do meio da rua, o Hugo Souza não toma nunca aqueles 2 gols. O Hugo Souza já falhou, fiel, vai falhar. O Matheus Donelli também é ser humano, ele vai falhar. Só que o Matheus Donelli não passa segurança nenhuma e os erros dele são bastante recorrentes.
principalmente clássico. É um goleiro que chama gol, um goleiro que não passa segurança. Começou bem, a gente colocou uma fé, vamos esperar. Aí de repente ele faz uma babaquice daquela diante do Palmeiras e realmente não dá para tolerar um goleiro que toma um gol quase lá do meio de campo, né? Não tem como aceitar uma coisa dessa. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, tá, fiel? Olha, já trouxe informações para vocês para responder as perguntas de vocês aí, para deixar claro, tá? Para tirar a dúvida, vamos dizer assim. Eu trouxe informações no vídeos anteriores que o Tite, hoje o Corinthians não negocia com o treinador Tite. Quem tá te falando isso é um mentiroso. É um cara que quer cliques e likes. Hoje o Corinthians está fechado com a comissão técnica de Ramon Dias, Emiliano Dias e companhia, tá, fiel? Até aí mais jogos que devem acontecer. Se o Corinthians for mal, aí o Corinthians pode começar a negociar com o Adenor, aí o famoso Tite, tá? Até porque a tolerância com o Corinthians, com o Ramon Dias, não vai ser a mesma de antes. Já trouxe esse tipo de informação para vocês, que a diretoria do Corinthians está com tolerância zero. Então, foi campeão paulista, fez uma reavaliação do trabalho, o treinador continuou treinando o Corinthians, beleza, tudo bem, só que se começar mal o brasileiro, o Corinthians já vai cortar no início, mal pela raiz, e aí vai trazer outro treinador. Acreditamos, aí já é uma opinião, tá, fiel? Que o Tite é o nome mais forte no mercado hoje para ser treinador do Corinthians, treinador que tem história com o clube e um treinador que está aí parado, né? Não está treinando nenhum clube de futebol, então pode ser um nome muito forte para ser um novo treinador do Corinthians. Mas tudo envolve, né, fiel? Esse tipo de polêmica que está acontecendo, esse tipo de coisa prejudica não só o treinador, mas qualquer jogador também, de ficar um pouco aí com o pé, com o olho atrás assim, né, fiel? Desconfiado se pode ser jogador do Corinthians ou não, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês referente a este assunto, tá? Acho que já falei bastante aqui hoje. No vídeo da tarde eu tenho informações sobre o mercado da bola para trazer para vocês aí, tá? Então, 6 horas da tarde eu espero todo mundo aqui no canal do Corintianeiro. Dê bastante opinião aí que eu vou responder todos os comentários. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!